Fala galera, vamos lá, aula de ciências, né? Estavam curtindo muito as férias, mas vamos lá. Então, pessoal, nesse capítulo que nós vamos ter agora no terceiro bimestre, fala sobre ligações químicas. Nós observamos logo aqui de cara, né, ó, uma atleta usando prótese. Essa prótese ela é feita a partir de uma liga, né? Por isso que o nome aqui, ó, ligações, né? É feito de liga metálica. Mas como é que esses átomos que compõem, provavelmente seja de titânio, né? Titânio, esse material usado aqui, como é que esses átomos se juntaram, né, para formar essa prótese, né, para que a atleta pudesse fazer suas corridas de forma eficaz, né? Então, o assunto que nós vamos ver nesse capítulo aqui envolve exatamente isso, as ligações químicas. E para começar, é preciso você saber, galera, que no estudo de ciências, né, a gente separa, a gente classifica os objetos que nós vamos estudar, né? Classificando, separando eles em categorias e nessas categorias, né, tem algo em comum entre eles, certo? Uma característica em comum. Por exemplo, né, você pode verificar metais, né? Já poderia classificar também isolantes ou condutores, né? Certo? Então, aqueles elementos que tem que entram na fusão a uma temperatura mais baixa, na outra mais alta. Então, você poderia classificar os elementos de acordo com as suas características, né? Como na realidade, né, nós temos lá na tabela periódica exatamente isso, né? Então, pessoal, nós vamos iniciar conhecendo aí uma possível classificação de substâncias químicas, certo? Que podem ser divididas aí em três grupos, né? Quais são eles aqui? Ó? Temperatura de fusão, condutividade elétrica no estado sólido, condutividade elétrica no estado líquido. A condutividade elétrica é a propriedade que diferencia um condutor de um isolante, né? Vocês lembram isso aí que a gente viu nas aulas lá de eletricidade, né? Carga elétrica. Os condutores, eles apresentam elevada condutividade elétrica, né? Ou seja, cargas elétricas podem se movimentar através deles com facilidade, enquanto que os isolantes elétricos, tá? Ao contrário do anterior, né? Ele tem uma condutividade, né? Ela é nula, né? Então, a corrente elétrica, os corpos que são condutores elétricos conduzem corrente elétrica e o isolante não conduz, certo? Então, analise os dados da tabela e veja se você percebe quais são as regularidades usadas para agrupar essas substâncias em três categorias distintas. Ó. Então, você vai analisar essa tabela aqui e vai escrever no seu caderno por que elas são divididas assim. Né? Quais são as características dessa primeira, a característica dessa do meio aqui, a de verde, né? A característica dessa de baixo aqui, beleza? Talvez lá no final do capítulo a gente volte para cá para que você faça novamente a análise que você fez e está fazendo agora, certo? Então, pessoal, nós temos essa figura aqui, né? Note, consultando a tabela, que o sal de cozinha ou cloreto de sódio, né, é colocado no grupo das substâncias denominadas iônicas e que a água, que é o H2O, é incluída no grupo de substâncias moleculares e que a prata está no grupo das metálicas. Então, nós temos aqui três elementos, né, produtos. Cloreto de sódio, né, está ali no iônico, né, cloreto de sódio, NaCl ali, ó. A temperatura dele lá 801. Ele não conduz carga elétrica no estado sólido, mas no estado líquido sim, né? Enquanto que o outro elemento ali é o H2O, que é a água, né? Temperatura de fusão é zero, ó. Não conduz eletricidade nem sólido nem líquido. E o último elemento ali é a prata, né? Cadê a prata? É, ó. Temperatura alta, 962 graus, né? Conduz tanto no sólido quanto no líquido. Então faça essas observações das características que você observar ali, por que são divididas assim, beleza? Então, pessoal, é necessário nós sabermos os tipos de substâncias que nós estudaremos nessas aulas, certo? Tipos de substâncias. Um dos possíveis critérios de classificação das substâncias, que é empregado na tabela da página anterior, divide-as nos três grupos a seguir, né? Substâncias iônicas. O que é que são substâncias iônicas, né? Conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido, certo? Tem temperatura de fusão alta. Então, esse grupo inicial, né, que é formado pelo cloreto de lítio,
pelo brometo de potássio, pelo cloreto de cálcio, pelo cloreto de sódio, pelo óxido de alumínio, pelo óxido de magnésio, né? É chamado de substâncias iônicas, né? Por que ela é iônica, vamos saber depois, né? Também substâncias moleculares, né? Não, de acordo com a tabela, elas não conduzem corrente elétrica nos estados sólido e líquido, ou seja, não é um condutor, é um isolante. E apresenta temperatura de fusão mais baixas que as substâncias dos outros dois grupos. Quais são elas aí? É o etanol, o cloro, a água, o naftaleno, o iodo e a glicose. E já nas substâncias metálicas, né, conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no líquido. Né? Quais são eles aí? São os alumínio, prata, ouro, cobre, ferro e platina. Né? São os metais. Né? E também temos a característica da temperatura de fusão relativamente alta, né? Por eles serem mais densos, né? A temperatura de fusão deles é mais alta. Beleza? Então, galera, nós temos uma peculiaridade que nós vamos ver sobre os gases nobres, certo? E uma regrinha chamada regra do octeto. Octo, né? De 8, né? Então tem a ver com 8. Agora é o seguinte, galera, por que regra, né? Porque é o seguinte, nós estamos estudando ligações químicas, então como é que dois átomos vão se unir? Certo? O primeiro formato de união que nós vamos ver nessas aulas a partir de agora é a chamada ligação iônica. Certo? Vamos ver talvez na próxima aula já estudar mais detalhadamente a ligação iônica. Mas vamos lá então saber, né, das características aqui dos gases nobres. Né? O modelo de eletrosfera estável. Todas as substâncias químicas são formadas por átomos de elementos químicos. Os cientistas observaram que a imensa maioria das substâncias conhecidas é formada por átomos combinados, unidos. Às vezes, são átomos de um mesmo elemento, às vezes de elementos diferentes. Então, nós estudamos nas aulas anteriores lá, né, a composição, né, de fórmula molecular, né, tal, que são átomos que podem se combinar com outros, né, ou da mesma espécie, da mesma característica, né, formando uma substância, né, pura. Né. Então, essas substâncias, né, aliás, tem alguns elementos, pessoal, elementos químicos, né, que nós observamos na tabela lá, na tabela periódica, né, que existe dentre milhões de substâncias, algumas que não são combinadas. Elas não conseguem se juntar com outras moléculas, com outros átomos para formar outras moléculas. E essas substâncias são quais? O hélio, né, que nós estamos aqui apresentado para o HE, né, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Certo? São gases presentes em pequenas quantidades na atmosfera terrestre e formados por átomos não combinados dos elementos do grupo 18 da tabela periódica. Então, se você for observar lá no grupo 18, lá do lado direito, certo? Está lá esses elementos aqui. Certo? Então, são os gases nobres. Além disso, pessoal, até hoje não foi descoberta sequer uma substância natural na qual átomos de gases nobres estejam combinados entre si ou com outros de outros elementos. Certo? Então, não existe na literatura científica, certo, esses elementos, né, se juntando com outros para formar outra substância, outros elementos. Então, eles não se combinam. Essas observações forneceram pistas aos cientistas para se esclarecer como os átomos se combinam. Já que a eletrosfera é a parte mais externa dos átomos e o núcleo é muito pequeno, né, parece razoável, né, ser a eletrosfera que atua na combinação dos átomos. Então, o que eles acreditam? Já que o núcleo é pequenininho, né, tá ali o núcleo pequenininho, em volta dele, né, está ali a eletrosfera, né, onde os elétrons estão lá se movimentando. Então, o que eles acreditam? Que tem a ver, certo, com a ligação de um átomo com o outro, é exatamente essas partes aqui, ó, eletrosfera, e não os núcleos, certo? Então, tem tudo a ver. Então, eles observando isso, né, os gases nobres não tendem a se combinar. Certo? Então, se pegar uma partícula, um átomo de hélio e juntar com outro, não vai, praticamente, né, não vai conseguir fazer nada com isso aí, que eles não vão se combinar, certo? Tudo indica que possuir uma eletrosfera semelhante à de um gás nobre
permite a um átomo estabilizar-se, certo? Porque as ligações químicas, pessoal, ocorrem exatamente pela instabilidade dos átomos. Então, se esses elementos aqui, né, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio não têm instabilidade, então eles não vão se unir a outros, certo? Então, eles observaram isso. Então, o que é que se pensou? Vamos fazer dos outros átomos, né, deixar eles com as camadas elétricas, né, semelhantes à dos gases nobres. Certo? Então, foi esse o pensamento. Então, daí vem as ligações. Então, ligações químicas e camada de valência, né? Vocês lembram que o átomo, né, ele é dividido lá em camadas, né? K, L, M, N, né? Vocês lembram disso aí? Que na primeira camada são 2 elétrons, né? Na segunda camada são 8 elétrons, né? Se não estou enganado, certo? Depois 18 elétrons, depois 32 elétrons, aí você vai regredindo, né? Então, só verificar lá nas aulas anteriores, você vai, né, acompanhar isso aqui novamente. Então, vimos no capítulo 3 que os elétrons distribuem-se em camadas, né, ou níveis. A camada mais externa da eletrosfera, denominada camada de valência, certo? Então, a camada mais externa é a camada de valência. Certo? Então, nós temos aqui um núcleo, por exemplo, temos aqui a camada K, né, que é a K. Temos uma outra camada aqui, que é a L, por exemplo, e outra camada aqui, que é a M, por exemplo, né? Só supondo. Então, a última camada, certo? A que está externa, a M nesse caso aqui, certo? É a chamada camada de valência. É ela que vai ser trabalhada para estabilizar, certo? Esse átomo, quando ele entrar em contato com outro. É a que mais pode se aproximar da eletrosfera de outro átomo. E por isso é aquela envolvida nas ligações químicas que ocorrem entre os átomos e os mantém unidos, beleza? Agora, por que é regra do octeto? Então, para entender como funcionam as ligações entre os átomos, é importante analisar a eletrosfera dos gases nobres. Veja na tabela ao lado, né, já que elas parecem ser a chave para entender a questão. Então, o que nós observamos aqui, Cleo? Que na distribuição eletrônica dos gases nobres, nós encontramos, por exemplo, o hélio, tem só 2 elétrons, né, então só é uma camada. O neônio já tem 2 camadas, 8 na última. O argônio já tem 3 camadas, né? E 8 também na última. Então, a observação que se faz é exatamente isso. Na última camada, ou é 2 ou é 8. Certo? Então, o que é que se entende? Que um átomo que apresentar 2 elétrons na última camada ou 8 elétrons na última camada, ele vai ser um átomo estável. Certo? Ele vai ser um átomo estável. Então, você pode, né, através desse conhecimento, juntar, né, 2 átomos, equilibrando as últimas camadas deles, certo? Isso a gente vai ver logo logo na próxima aula. Então, ao contrário de todos os outros elementos, os gases nobres apresentam a última camada contendo 8 elétrons, com exceção do hélio, né, que são 2 na primeira camada. Tudo indica, portanto, que possuir 8 elétrons na última camada, ou 2 no caso, né, da camada K, faz com que o átomo fique estável. Então ele fica ali parado, né? Quando ele não está com 8 ou um 2 na última camada, ele fica instável, certo? Ele fica agitado. Então ele vai trocar, ou ele vai receber ou vai perder elétrons para poder se equilibrar, certo? Então, com um raciocínio semelhante a esse, o estadunidense Gilbert Newton Lawrence propôs em 1916 uma teoria para explicar a ligação entre os átomos, que foi conhecido como modelo do octeto de elétrons, ou simplesmente regra do octeto. De acordo com a regra, certo, do octeto, um átomo estará estável quando a última camada, né, a camada de valência, possui 8 elétrons, ou 2 no caso, né, que se trata somente da camada K. Os átomos, eles não estáveis, se unem uns aos outros a fim de adquirir essa estabilidade, certo? Então, como nós vemos, vamos ver na próxima aula, certo? Com mais detalhes isso, certo? Com mais tranquilidade e explicativo, né? Até porque o tema é exatamente isso, a ligação iônica, certo?
mas sem querer adiantar. Então, galera, as ligações químicas e os tipos de substâncias. Então, as ligações químicas entre átomos que estudaremos a seguir são de três tipos, né? Iônica, covalente e metálica. De um modo geral, as substâncias iônicas são constituídas de metal e de não metal. Então, para realizar uma ligação iônica, que é a que envolve a perda e o ganho de elétrons, é necessário que seja um metal e um não metal. Já as substâncias moleculares são constituídas de átomos de não metais entre os quais existe ligação covalente. Vamos ver o que é essa ligação covalente depois também. Enquanto que as substâncias metálicas são constituídas de átomos de metal, né, unidos por ligação metálica, certo? Então nós temos aqui um exemplo aqui, a figura, o gás hélio. Nos gases nobres, né, os átomos não estão unidos a outros átomos. O hélio, presente em balões, é um exemplo de gás nobre. Certo? Nessa figura, participação do cachorro, e nas três abaixo, os átomos e os íons estão representados. E o que é íons? Né? Vamos ver na próxima aula, certo? Íons e cátions. Representado por esferas em cores fantasiosas e ampliadas dezenas de milhões de vezes. Então, nós temos aqui no primeiro desenho o sal de cozinha, né? Cloreto de sódio. Há íons, né? Que são átomos eletricamente carregados de sódio e de cloro unidos por ligação iônica. Então, aqui ó, é a representação da ligação, né, iônica dos átomos de cloro e de sódio. Certo? Ligação iônica, né? Porque estão eletricamente carregados. E aqui nós temos o que? Por exemplo, do H2O, da água. Há átomos de hidrogênio e de oxigênio unidos por ligação covalente. E no último caso, um pedaço de prata. Né? Há muitos átomos de pratas unidos por ligação metálica. Então, galera, para a gente, né, concluir a nossa aula de hoje, você vai fazer uma atividadezinha aqui, deixa eu mostrar para você. Ok, galera, então para concluir a aula de hoje, você vai fazer aqui ó, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Valeu, galera, até a próxima aula.